Olá, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à primeira de muitas lives do Papo Glaucoma. Enquanto eu vou me apresentando para quem ainda não me conhece, aproveita e me conta aí nos comentários qual que é a cidade de vocês para a gente se conhecer. Boa noite, Austin. Boa noite, Lucinéia. Boa noite, Osmar, Franciele, Elza, Tamires. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata. Eu tô aqui no Papo Glaucoma com o meu objetivo, que é combater a cegueira com informação. E essas lives agora de 2022 que estão vindo como novidade, estão vindo com esse propósito também. A gente vai começar da seguinte maneira. Como o tema de hoje é o uso de colírio, eu vou começar mostrando para vocês um pouquinho dos colírios e aí depois a gente vai abrir para dúvidas, algumas que eu já recebi nos últimos dias e para as perguntas de vocês também. Vamos lá então. Eu tô aqui com alguns colíriozinhos para mostrar para vocês. Eu tô com 3 tipos diferentes aqui de colírio. Esse primeiro aqui que eu vou mostrar para vocês é o mais clássico, um frasquinho bem básico de colírio. Primeira coisa que eu não tô fazendo aqui porque não dá para fazer na live. Antes de pingar seu colírio, lava suas mãos, tá? Por mais que seja um colírio com conservante, esse frasquinho comum aqui é um colírio que tem conservante. Mas mesmo assim você precisa ter um cuidado de higienização, tá bom? Irenice de Olinda tá aqui. Oi, João, boa noite. Lucinéia de Cascavel, Austin de Mossoró, Rio Grande do Norte. Isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Primeiro tipo de frasquinho de colírio. Qual que é a melhor maneira de vocês pingarem o colírio? Primeiro, eu já vou separar aqui um lencinho de papel para secar. Nunca usem toalhinha, tá? Quando for secar o que escorreu do colírio, usa sempre alguma coisa descartável, ou um lencinho desses, ou um pedacinho de papel higiênico. O que importa é que seja uma coisa que usou e jogou fora, tá? Esse colírio aqui, ele é um colírio lubrificante, esse que eu vou pingar para vocês verem. Então a gota dele vem bastante e escorre muito para fora. Os colírios de glaucoma, a gota não é tão grande assim, ele não desperdiça tanto o colírio, então não vai escorrer tanto para fora que nem esse que eu vou pingar aqui. Bom, primeira coisa, vamos lá. A mulherada tá mais habituada com isso por causa da maquiagem. Quando a gente puxa aqui a pálpebra, forma uma bolsinha. Geralmente é onde a gente passa o lápis de olho. A gente não vai pingar o colírio direto no olho. Quando a gente pinga o colírio direto no olho, muita coisa dele escorre para fora, espirra. Então a gente vai pingar o colírio nessa bolsinha aqui, tá? Então vamos lá, vou inclinar um pouquinho a cabeça, puxar a pálpebra para fazer essa bolsinha. E aí eu vou pingar o colírio nessa bolsinha que forma. Viu como é fácil, é tranquilo de pingar, gente, não tem dificuldade. Deu para vocês verem bem eu pingando assim de frente? Vou fazer uma vez de lado também, de repente dá para vocês verem melhor como é que é. Deixa eu virar para cá um pouquinho. Então, olha para cima, puxa a bolsinha da pálpebra e aí vai lá e pinga. Beleza? Me conta quem faz do jeito certo e quem faz do jeito errado. Tenho certeza que tem gente aí que tá fazendo aquela gotinha no canto do olho que escorre para dentro, né? Tem muita gente que faz isso. Pinga o colírio de olho fechado, aí pinga aqui nesse cantinho e depois abre para escorrer. Isso é errado. Por quê? A gente quando pinga na pele e deixa escorrer para dentro do olho, primeiro você está desperdiçando uma parte do colírio. Segundo, você está levando bactéria normal da sua pele para dentro do olho onde ela não deveria estar. Então não é legal esse esquema de pingar no cantinho,
tá? Mesmo se você tem dificuldade de pingar sozinho, se você pede ajuda para um parente, para um familiar, para um amigo pingar. Ai, tem gente aqui falando que pinga deitado. Pode pingar deitado, mas o que importa é que puxa essa bolsinha, tá? Aí tem gente fazendo errado aí, vamos treinar, pessoal. Se você for pedir para outra pessoa pingar para você, o esquema é o mesmo, tá? Não muda nada. Vai dar uma puxadinha na pálpebra e pingar nessa bolsinha. Toma cuidado para não exagerar nessa puxadinha, ainda mais vocês que usam colírio para a vida toda, porque se a gente exagera e puxa demais, depois a pálpebra vai ficando flácida, você vai virar aquele vovozinho com aquela pálpebra lá embaixo. Então é só uma puxadinha de leve, não tem necessidade de exagerar. Aí o Anderson anda pingando no cantinho do olho errado. Um monte de gente pinga assim mesmo. Outra coisa que muita gente faz e que não ajuda é que tem muita gente que puxa a pálpebra de cima em vez de puxar a pálpebra de baixo. Esse não é um jeito legal de pingar. É difícil e não aproveita o máximo do colírio também, tá? Bom, então esse que eu mostrei até agora foi o colírio tradicional. A grande maioria das medicações é aqui. A Amanda tá dizendo que sente o gosto, é assim mesmo. Depois que absorve, ele vai um pouquinho pra garganta mesmo, tá? Então, depois que pingou, falei do colíriozinho clássico, a enorme maioria das medicações de glaucoma, gente, é desse tipo aqui, tá? Tem um outro tipo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é esse daqui, ó. Quem sabe o nome disso aqui? Quero ver se alguém vai acertar. A Nalva tá pingando certinho, puxando a pálpebra para baixo. Quem usa lente também, puxa um pouquinho para baixo, normal. Não precisa espalhar, pessoal. Pingou, o ideal, eu vou explicar já já o que você faz depois de pingar. Ninguém sabe o nome, gente, disso daqui? Isso daqui chama flaconete. É um tipo de colírio que esses que vêm nesse flaconetezinho aqui, eles são sem conservante, tá? Tem duas medicações para glaucoma, isso aí, Elane, flaconete. Tem duas medicações para glaucoma que vêm desse jeito aqui, que são o Ganfortil D e o Saflutan. Só essas duas, as outras são todas frasquinho normal, que nem eu mostrei para vocês, tá? Esse colírio aqui, ele não tem conservante. Então, a gente abre dando uma giradinha aqui. Essa tampinha a gente guarda, porque ela encaixa de novo, tá? É só virar que o colírio desce aqui para baixo e pingar da mesma maneira que eu mostrei o outro, tá? Com um detalhe, como esse flaconete, ele não tem conservante, você precisa, ele vem mais de uma gota, então você pinga uma gotinha em cada olho, você pode encaixar de volta a tampinha, tá? Colocar dentro da geladeira e aí ele dura 24 horas. Mesmo nas 24 horas, provavelmente ainda sobra colírio aqui, mas aí vocês não vão usar, porque a validade dele aberto é 24 horas só, tá, gente? Então, mesmo na geladeira, é no máximo 24 horas. Se você tá na rua, não consegue colocar na geladeira, pingou uma gota e jogou fora. Quando for pingar outra gota, vai abrir outro frasquinho, tá bom? A Mônica tá mandando mensagem aqui que acabou de descobrir o glaucoma. Bem-vinda, Mônica. Acompanhe aqui o canal que vai ter bastante informação para você. Bom, o último tipo de colírio que eu vou mostrar é esse tipo de frasquinho aqui, que tem essa bolinha aqui, tá? Esse tipo de frasquinho vocês não vão encontrar em nenhuma medicação para glaucoma, tá? Mas todo mundo que tem glaucoma costuma usar colírio lubrificante, porque os colírios de glaucoma deixam o olho ressecadinho, né? Fica aquele olhinho vermelho, irritado. Então a gente tira o efeito colateral com o lubrificante e alguns lubrificantes vêm desse jeito. Isso daqui, essa bolinha, é um mecanismo de não ter contaminação, porque esse é um colírio que também é sem conservante.
Pinga do mesmo jeito também, só que tem um detalhe. Você vira ele e ele demora um tempão para a gota cair. Então, esse é assim mesmo. Então, todos esses que tem essa bolinha azul, você vira e fica um tempão... Ó, caiu agora, não sei se vocês viram, mas caiu agora só depois desse tempão todo que eu tô aqui com ele aqui apertando. Então, a única coisa é não se desesperar achando que você tá fazendo errado, é assim mesmo. Ele demora a cair essa gotinha, tá? Bom, então eu mostrei aqui os 3 tipos de frasquinho que a gente tem. O tradicional, que com certeza disparado é o que a maioria de vocês usam. O flaconete e aquele lá da bolinha azul que tem que apertar bastante para sair, tá? Então, agora que eu mostrei como pinga, eu vou mostrar o próximo passo. O que a gente faz depois que pinga, tá? Bom, os nossos olhos, eles são todos conectados com o nosso nariz, com a nossa garganta, com os nossos ouvidos, através da drenagem da lágrima, que é um canalzinho. Quando a gente puxa aqui, dá pra ver que tem uma bolinha no olho, tá vendo? Isso daqui é o ponto lacrimal. A lágrima escorre por ali e vai parar lá na garganta. Então, isso daqui... O colírio que entra por ali, ele não está fazendo efeito no olho. O que ele vai dar é efeito colateral no resto do corpo e acaba que desperdiça uma parte do colírio que vai por ali. Então, o que a gente faz para aproveitar o máximo de efeito do colírio e ter o mínimo de efeito colateral? A gente vai tampar o canalzinho. Não é na bolinha que vocês vão apertar, não. É aqui, ó, do lado do nariz. Porque esse canalzinho, ele entra aqui, ó, pelo ossinho do nariz. Então, pingou lá uma gotinha em cada olho, fica 3 minutinhos com os 2 olhos fechados e apertando aqui o cantinho do nariz. Não precisa fazer muita força, não precisa ficar massageando, já vi gente esfregando o nariz, não precisa. É só fazer uma pressãozinha leve e fechar os olhos. E aí você já aproveitou o máximo possível de medicação. Teve alguém aí mais no comecinho do chat? Oi Maria, boa noite. Teve alguém mais no comecinho que falou que sente o gosto do colírio na garganta. Mesmo fazendo isso, você ainda vai sentir um pouquinho, tá? Essa absorção, ela não vai zerar por inteiro, não, tá? Mas você vai diminuir muito esse gostinho na garganta se você fizer esse macetinho. Aí, a Lucinéia tá fazendo certinho. Isso daí ajuda bastante mesmo, gente. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar para vocês aqui nessa introdução, antes da gente entrar para as dúvidas. É isso aí, dei todos os meus recadinhos. Vamos lá, pessoal, entrar para as perguntas. Eu vou começar respondendo algumas dúvidas que vocês me mandaram hoje e ontem. E enquanto isso, vocês podem ir mandando aqui embaixo, onde tem o botãozinho da pergunta. Tem aqui o balãozinho com a interrogação. É esse? Deixa eu ver se eu tô falando o botão certo. Calma aí, gente, minha primeira live. É esse mesmo. Esse balãozinho com a interrogação aqui, vocês conseguem clicar e me mandar pergunta, tá? Enquanto isso... Oi, Núbia. Tudo bom? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Quem está chegando agora, nós estamos falando sobre o uso correto dos colírios para glaucoma. Vamos lá, então, responder algumas perguntinhas que chegaram aqui nesses últimos dias. A Silmara me mandou uma dúvida aqui. Se lacrimejar depois que pinga o colírio, precisa pingar outra vez? Não precisa, Silmara. Pelo seguinte, o tamanho da gota de qualquer colírio, mesmo o colírio de glaucoma, que a gota não é tão grande que nem a do lubrificante, vocês já devem ter reparado que quando pinga o de glaucoma, a gotinha é menor do que quando pinga um lubrificante. Mesmo essa gota menor, ela ainda tem mais colírio do que o que os nossos olhos conseguem absorver. Então, mesmo se escorrer um pouquinho para fora, mesmo se lacrimejar um pouco, não se preocupem, porque a gota sobra. Então, a gente já tem uma margem de segurança para desperdiçar um pouquinho e ainda assim a medicação fazer efeito suficiente, certo? Dúvida respondida, Silmara? Nem vi se ela tá por aqui. Qualquer coisa, depois a live vai ficar no YouTube, tá, gente? Segunda dúvida, o Osmar. O Osmar eu já vi que ele tá por aqui. O Osmar me mandou
duas perguntas. Uma das suas perguntas, Osmar, que foi sobre efeito colateral, eu vou deixar para uma outra live que a gente vai falar só sobre isso, tá? A outra dúvida do Osmar, a pergunta dele foi bem legal, bem interessante. Ele usa o Lumigan RC, que é a bimatoprosta, e ele perguntou quanto tempo leva para fazer efeito. Essa dúvida é bem legal, então eu vou ampliar e eu vou explicar um pouquinho para todas as medicações, tá? Primeiro, quando a gente fala em fazer efeito, a gente tem que pensar em duas coisas. É o começar a fazer efeito e o chegar no efeito máximo, tá? O começar a fazer efeito é bem rápido. Qualquer uma das medicações para glaucoma, em poucas horas, eles já estão fazendo efeito já, tá? Em coisa de 1, 2 horas, a gente já tem um efeito da medicação. Agora, o efeito máximo, esse é bastante demorado. Quem usa medicação da classe das prostaglandinas, que são aquelas medicações que o uso é uma vez por dia só, essas medicações elas levam em torno de 40 dias para chegar no efeito máximo. É por isso que às vezes a gente passa o colírio, a pressão tá alta, a gente passa o colírio e fala, volta daqui a 40 dias. Aí a paciente fica desesperado, meu Deus, vou ficar 40 dias com a pressão alta sem medir. É porque realmente não adianta muito medir antes do que isso, porque a gente ainda não está no efeito máximo da medicação. Então, para as prostaglandinas, 40 dias, tá, gente? Para todos os outros colírios, timolol, brimonidina, dorzolamida, brinzolamida, para todos esses, 30 dias, 1 mês de uso para eles chegarem no tempo máximo do efeito. Agora, a partir do momento que você pinga uma gotinha, você já tem um pouquinho de efeito já nas próximas horas, já bem rápido, tá bom? Mais uma pergunta aqui que me mandaram. A Neide me mandou uma pergunta aqui. Na verdade, ela me contou um pouquinho do caso dela, que ela foi no oftalmologista e ele passou um colírio, que é um colírio combinado, daqueles que tem 2 medicações no mesmo frasquinho. E aí, quando ela foi comprar, o colírio custava uma fortuna. E aí, o que ela fez? Ela comprou 2 medicações separadas, genérico, que se juntasse virava aquele outro. Bom, vários comentários sobre essa historinha da Neide. Primeiro, quando a gente separa as medicações, ao invés da gente usar um frasquinho, a gente usa 2, isso dificulta bastante o tratamento, tá? Vocês têm muito mais esquecimento e vocês têm mais efeito colateral também, porque aí você tá pingando 2 vezes o conservante em vez de pingar uma só. Então, é claro, assim, não tenho condições financeiras de comprar o colírio do laboratório grande combinado. Ok, é muito melhor usar o genérico 2 separados do que não usar nenhum. Mas se você tem condições de tirar um dinheirinho para investir em um colírio só, não tem dúvida de que vale a pena, tá? Você vai ter menos efeito colateral e você vai ter menos esquecimento. Porque vamos ser realistas, gente, esquecimento acontece com todo mundo, ninguém é máquina, mesmo quem bota o despertador, vira e mexe, desliga o despertador e esquece de pingar. Então, a chance de você esquecer se você tá com um colírio só é muito menor do que a chance de você esquecer se você estiver usando 2 colírios, tá? Outra questão, quando você usa o genérico, você está usando um laboratório que não tem o mesmo grau de confiabilidade do que um laboratório grande. Nem sempre a medicação tem o mesmo controle de qualidade, tá? E às vezes também o que pode acontecer é dele ter um conservante mais agressivo e gerar mais efeito colateral ainda, tá? Outra questão, separou em 2, vai dar um pouquinho mais de trabalho para pingar. Porque todo esse esquema que eu mostrei de como pinga, se você usa 2 colírios que são no mesmo horário, então você vai pingar um colírio, esperar no mínimo 10 minutos e aí depois você pinga a outra gotinha, tá bom? Pessoal de Roraima chegando aqui, bem-vindo para quem está entrando. Quem perdeu o começo, gente, não se preocupa que depois eu vou botar no YouTube para vocês assistirem, tá? Acabou que eu respondi aqui.
Eu acho que eu acabei. Ah, não, teve uma dúvida mais que chegou antes de ontem, que é muito boa também. Essa eu tenho certeza que é uma coisa que acontece no dia a dia de vocês e vocês nunca se preocuparam com isso. Deixou o frasquinho de colírio cair no chão. E aí, o que a gente faz? Caiu no chão sujo, depois vai pingar no olho? Não pode, né? Se caiu fechado, só passar um alquinho por fora e vida que segue. Mas e se caiu aberto? Ou se caiu a tampinha no chão? Se caiu só a tampinha, é tranquilo também. Álcool 70 na tampinha, espera secar e pronto. Se caiu o frasquinho de colírio aberto, vou ensinar para você o que você vai fazer. Você vai passar o álcool 70 no frasquinho, tá? Vai esperar esse álcool secar. Depois que esse álcool secou, você vai desprezar a primeira gota do colírio, ou seja, você vai jogar fora. A primeira gotinha você vai pingar na pia, você não vai pingar no olho. Eu sei que para alguns colírios isso dói bastante no bolso, tá, gente? Mas é importante para não ter contaminação da pontinha do frasco. Essa primeira gota que tá passando é como se ela estivesse lavando o que tiver de bactéria ali, tá? Então, e também algum restinho do álcool que possa ficar. Então, jogou fora a primeira gotinha, aí a segunda gotinha, assim, é que vai pro olho, tá? Vamos lá, vou começar aqui com as perguntas de vocês. Eu vou começar com o que tá na interrogaçãozinha das perguntas, que é mais fácil para mim. O pessoal que mandou no chat, se puder mandar aqui, fica melhor, tá? Vamos lá, o Austin perguntou aqui, ele coloca às 6 horas da manhã e às 6 horas da noite, e ele quer saber o intervalo máximo, se variar assim para 5 e meia. O que a gente recomenda, Austin, é que intervalo máximo de 1 hora, tá bom? Não deve variar mais do que 1 hora do seu horário habitual. Até 1 hora, um intervalinho aí de 30 minutos é tranquilo, tá? A Luzimar está perguntando aqui da brimonidina 2%. A brimonidina é um colírio que a gente encontra em duas concentrações. Ele tem o de 1% ou 0,1%, não me lembro agora de cabeça, mas tem 0,1% e 0,2%. Em termos de eficácia de controle de pressão, os dois são idênticos, tá? É o mesmo efeito. A diferença é efeito colateral. A concentração mais alta, que é o de 2, ele tem mais efeito colateral do que a concentração de 1. Então, assim, se você usa o de 2 e tá bem, não tem efeito colateral nenhum, ótimo. O que a brimonidina dá muito... Eu falei que não ia entrar no efeito colateral, acabou que eu entrei. O que a brimonidina dá muito é sono. Então, se você usa o de 2 e tá tendo sono, vale a pena trocar para o de 1, tá? Vou dar uma passada aqui no chat, gente. Chegou bastante pergunta, vocês estão empolgados hoje, é isso aí. Gente, se eu não conseguir responder todas as dúvidas de vocês, quinta-feira vai ter caixinha de pergunta nos stories, tá? Aliás, já tá virando meio que uma tradição a caixinha de perguntas da quinta-feira, então eu vou aproveitar e vou oficializar. Toda quinta-feira vai ter caixinha de perguntas. Então, se sobrar alguém aqui que eu não encontrei a pergunta e que eu não respondi, ou então se a pergunta for sobre outro tema que não o tema específico da live de hoje, manda de novo na caixinha de perguntas que aí eu respondo, tá? Deixa eu achar algumas perguntas aqui. Como podemos calcular a percentagem que os colírios diminuem a pressão ocular? Usa dorzolamida, Britens e Travamed, mediu a pressão hoje estava 8, ok. Bom, as porcentagens individuais de cada um, as prostaglandinas, que são travoprosta, bimatoprosta, tafloprosta e latanoprosta. Essas são as mais potentes, tá? Então, essas medicações, elas baixam a pressão em torno de 35%, tá? Timolol e brimonidina são mais ou menos equivalentes, eles abaixam a pressão em mais ou menos 30%. A dorzolamida é um pouquinho mais fraco, e tanto a dorzolamida quanto a brinzolamida, em torno de 25% de redução da pressão. Mas é claro que conforme a gente vai combinando, a gente vai perdendo um pouquinho dessas porcentagens, né? Tem várias perguntas aqui relacionadas ao valor ideal da pressão. Gente, esse já é o tema da live da semana que vem,
tá bom? Então, quem tá perguntando aí quanto que é o valor ideal para sua pressão, não perde nesse mesmo horário, sexta-feira, 18 horas, que é o tema da semana que vem. Já tá até programado, daqui a uns dias vai sair a divulgação para vocês, tá? Pessoal, eu tô vendo aqui um bocado de gente aqui no comentário, Amanda, que usa uma quantidade exagerada de colírio, tá? O que a gente recomenda é no máximo 3 medicações para tratamento do glaucoma, sendo que o Triplenex já contém as 3, tá? Então, quem usa o Triplenex e mais uma, não tá legal esse tratamento, tá? É mais do que o que a gente recomenda. Nesses casos, a gente tem que pensar ou em laser ou em cirurgia, tá bom? Porque é muito arriscado usar tanta medicação assim, tá? Maria tá usando Timolol. Ó, tem gente aqui que tá dizendo que nunca esqueceu o colírio, hein? Quem nunca esqueceu um remédio que atira a primeira pedra, viu? Difícil. A Marie está perguntando quanto tempo pode passar sem usar o colírio. Ah, essa dúvida acabou que eu já respondi. Alguém perguntou a mesma coisa, né? No máximo 1 hora de atraso em relação ao seu horário habitual, tá? A Lucinéia está reclamando da ardência quando pinga. O que é mais comum de arder são os colírios que contêm dorzolamida. Ocupress, Cozopt, Dorsal MT, Druzolol, esses arde bastante mesmo e é normal, não se preocupa, tá? Isabel, obrigada por participar aí. Aí tem bastante gente reclamando do colírio que arde aqui. Maria tá começando a apertar o nariz. Boa, Maria. Deixa eu ver se chegou mais pergunta aqui. Aí, mais uma usando mais do que deve. Quem é? Anzi Silva, mais um, é homem, desculpa. Triplenex e Azopt, está com 4 medicações, a gente não recomenda tudo isso. Conversa com seu oftalmologista para ver se faz um laser, para diminuir um pouquinho esse uso de colírio. A Elane pergunta aqui se é bom acostumar com o laboratório e se não tiver problema não mudar. Sim, com certeza. Se tá usando e tá bem adaptado, não troca de laboratório, tá? Porque sempre tem diferençazinhas mínimas entre um laboratório e outro. Às vezes de tamanho de gota, às vezes do tipo do conservante. Então, por mais que o princípio ativo seja o mesmo, isso não quer dizer que o colírio seja exatamente o mesmo, tá? Então, o time que tá ganhando não se mexe, tá? Ou então se vê assim, poxa, o concorrente aqui tá custando bem mais barato. Troca, beleza, mede no seu oftalmo para ver se ficou legal e aí sim você mantém, tá? Bem-vindo quem tá chegando agora aí. Gisele entrou agora, bem-vinda. Rogério, Luciene. Pessoal que está entrando agora, me conta de onde que é, de qual cidade e pode aproveitar para mandar a dúvida. Deixa eu ver que chegou mais uma perguntinha aqui. A Luzimar está perguntando do Glaube. O Glaube, ele é composto pela brimonidina, tá, Luzimar? Então, acabou que eu já falei aqui um pouquinho sobre ele já. Depois que uso, pode tomar banho ou lavar o rosto em quanto tempo? 10 minutinhos é o tempo de absorver a medicação, tá? O Osmar tá perguntando que ele sente o olho um pouquinho anestesiado de manhã depois que pinga o Lumigan à noite. Isso não é normal do colírio, Osmar. Isso, na verdade, pode ser um efeito do ressecamento, que aí, independente de qual colírio você use, pode acontecer. Agora, se está sendo especificamente de manhã, 2 coisas. Pede para alguém dar uma conferida se você não está dormindo com o olho entreaberto e ele está ressecando a noite toda, e aí você acorda de manhã com essa sensação esquisita. Outra coisa, se você dorme com ar-condicionado ou com ventilador em cima, pode ser por isso, tá? Esse daí não é culpa do colíriozinho, não. Mais dúvidas, pessoal? A Tati está usando Glaucotrate, Rio Grande do Sul, Luzimar de Osasco.
Pessoal, estamos com meia hora de live aqui. O Rudolfo de Itajaí. Pessoal, muito obrigada por vocês terem participado. Eu vou dar uma chance para uma última pergunta. Quem for mais rápido aí, manda e a gente responde. Pronto, chegou a do Osmar. Lumigan é laboratório ou é genérico? O Lumigan é o medicamento referência da bimatoprosta. Ele não é genérico, tá? Ele é o medicamento referência da categoria, ele é do laboratório Allergan. Tem uma opção de similar ao Lumigan, que é o Glamigan da Ofta, e tem uma opção de genérico da bimatoprosta, tá? Bom, pessoal, como a gente já tá com meia hora de live aqui, eu vou encerrar por hoje para a gente não se prolongar muito e para sobrar assunto para as próximas semanas também. Toda sexta-feira, 18 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Chegaram algumas perguntas de outros temas que eu não respondi, pessoal. Eu vou usar essas dúvidas como temas para as lives da sequência. E vocês podem mandar na caixinha de pergunta que vai rolar na quinta-feira também, tá? Muito obrigada por vocês terem participado. Vai virar uma rotina agora essas lives aqui toda sexta-feira às 18 horas. Então vai ser ótimo interagir com vocês ao vivo. Essa foi, na verdade, a primeira vez que a gente interagiu ao vivo. A gente sempre conversa muito pelos comentários do YouTube, pelos comentários do Instagram, pelo direct. Tem um monte de gente que apareceu aqui que já eram carinhas conhecidas de mensagem já. E muito bom falar com vocês ao vivo agora. Para quem perdeu o comecinho, o meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, sou especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e eu tô aqui no Papo Glaucoma para combater a cegueira com informação junto com vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Quarta-feira tem vídeo no YouTube, não esqueçam, quinta-feira tem caixinha de pergunta e sexta-feira que vem tem live de novo. Valeu, gente, até a próxima. Tchauzinho.